à nossa última aula da nossa semana, recheada de conteúdos, né? Então, nosso componente curricular hoje, né, na nossa aula interdisciplinar, é a história. Uma vida sem história não existe, né? A história, ela traz muitas informações, né? Sobre um povo, sobre uma cultura, né? Sobre um país. Então, estudar a história é muito importante, porque revela essa riqueza de informações, né? Guardadas ao longo do tempo, entendeu? Então, é muito importante estudar a história. E hoje a gente vai estudar um pouquinho, né, da pré-história, né? A história e a pré-história, né? Pré-história. Pré é algo que vem antes da história, né? Então, olha, eu tô aqui com o livrinho de história. Abram aí na página 10, né? Muito importante, né? Então, como se deu as formações das primeiras civilizações humanas, né? As primeiras sociedades, né? Lembre-se que as primeiras sociedades eram nômades, elas migravam de uma região para outra, né? Com o passar do tempo, essas antigas civilizações, antigas sociedades, elas passaram a ser sedentária, né? O que é sedentária? Fixar em um local, né? Aprenderam a desenvolver uma cultura, mas isso levou muito tempo, né? Aprenderam a desenvolver as suas próprias técnicas, né? Então vamos lá. No livro de vocês, aí tem assim, história e pré-história. Então, o termo pré significa algo, né, anterior a alguma coisa. Então, pré-história, antes da história, né? E por que essa pré-história? Olha, alguns estudiosos, eles diziam que essas pessoas, essas antigas sociedades, como não tinham uma escrita, eles não tinham história, só que eles estavam totalmente enganados, entendeu? Segundo os registros, né? Aí diz assim: assim, pré-história corresponde ao período antes da história. Isso foi datado lá no século XIX, né? Pelos antigos estudiosos europeus, né? Naquela época, eles pensavam que os povos não tinham um sistema de escrita, não tinham história. Pois para esses estudiosos, somente por meio da análise de registros escritos era possível conhecer a história de um povo. Ou seja, será que eles tinham um caderno para escrever? Onde era que eles escreviam? Né? Onde é que eles faziam seus registros? Nas cavernas, né? Eles faziam pequenos rabiscos, né? A comunicação deles era dessa forma, era escrita na pedra, nas cavernas, né? Então eles não tinham um símbolo. O símbolo era o que eles desenvolviam, né? No livro de vocês aí, tem mostrando as primeiras escritas. Olha, eu vou aproximar, tá vendo? São desenhos, né? Eram desenhos que eles faziam, eram os primeiros registros dessas antigas sociedades, entendeu? Ok? Aí vamos lá. Atualmente sabemos que a escrita não é a única fonte de informações sobre o passado. Então, para conhecer a história, deve-se entender o que se passou há muitos anos atrás, né? E uma das primeiras informações que a gente tem do estudo da história das antigas sociedades eram esses aqui, esses registros, né? Nas pedras, né? Nas cavernas, ok? A história também é dividida em dois grandes períodos: Paleolítico e Neolítico. O Paleolítico, conhecido como Pedra Antiga, né? E o Neolítico como Pedra Nova. Houve muitas mudanças, né, das antigas sociedades. E aí no livrinho de vocês, na página 11, tem duas colunazinhas onde explica a diferença do Paleolítico, em torno de 2 milhões e meio a 12 mil anos atrás, né? O que era que os homens faziam aí?
nesse período, essas antigas sociedades? Será que eles já tinham luz? Não. Será que eles já tinham modernas técnicas avançadas? Não. Eles praticavam o quê? A caça, a pesca, né? O que mais aqui? A coleta de alimentos, né? Eles desenvolveram o quê? As suas próprias técnicas de sobrevivência, entendeu? Então não era nada moderno. Então, o estudo da história e da pré-história e essa divisão em dois grandes períodos, o Paleolítico e o Neolítico, mostra essa evolução dessas antigas sociedades, né? Será porque eles não tinham escrita? Eles não tinham história? Tinham. A sua história era baseada nos seus registros. E onde eram feitos esses registros? Nas pedras, né? Ou nas cavernas. Os símbolos, a sua simbologia. Era a forma de comunicação deles, né? De escrita, melhor dizendo. Ok? Era a forma de escrita. E aí, o Neolítico, que é em torno de 12 mil anos, a 5,5 mil anos atrás, esses grupos eles começaram a evoluir, né? A dominar novas técnicas, né? Dando início a um novo período, que era o período do Neolítico, por isso Pedra Nova. Nesse período aqui também, outra curiosidade, né? Teve início o surgimento dos primeiros seres humanos no Paleolítico, Neolítico, a agricultura, né? Então, essa evolução da história das antigas sociedades não foi de uma hora para outra. Ela demorou muito tempo, né? Ao longo do tempo foram ocorrendo essa evolução. Primeiro eles eram lá nas suas antigas técnicas, né? Coletava, caçava, práticas bem rudes. Na evolução, né? Na cronologia, que é o estudo da história, né? Nesse tempo, foi passando e eles foram desenvolvendo outras técnicas de sobrevivência, né? Aí passaram a dominar a agricultura, né? Então foi através da agricultura que eles passaram a fixar em uma determinada região. E aí começaram a povoar, formaram pequenas colônias e aí sucessivamente. Nesse mesmo período também nós temos aqui no livro, né, um fato muito importante. Foi quando o homem, ele passou a dominar o quê? O fogo. Quem lembra daqueles filmes lá, onde faz assim, ó, esfrega uma pedra na outra para sair faísquinhas de fogo, né? Então, ali mostra, né, períodos da pré-história, né, dessa evolução, do primeiro momento que o homem passa a ter esse contato com o fogo, a descobrir. E aí diz assim, olha, o domínio do fogo foi muito importante para nossos ancestrais e também para o desenvolvimento da humanidade. Ao aprenderem a técnica de produção de fogo, eles passaram a usar fogueiras, a aquecer, a assar os alimentos, porque antes, né, nesse período aqui no Paleolítico, eles não tinham, os alimentos eles coletavam, eles faziam já as suas refeições, não passava por nenhum processo, né? O que eles capturavam, os que eles coletavam, eles já faziam as suas refeições. Então, com essa dominação do fogo, eles passaram essas antigas sociedades a dominar outras técnicas e a manusear aquilo que eles tinham em mãos, né? Então, a fogueira para aquecer, para assar os alimentos. Então, novas formas de sobrevivência, ok? Na próxima página tem falando sobre a Revolução Agrícola, né? Ou seja, o que foi essa revolução? Foi o período em que eles passaram a dominar as técnicas da agricultura. Eles passaram a ter conhecimento que era plantar, né? E sobreviver desse plantio, né? Ou seja, eles plantavam e depois eles colhiam esses alimentos para a sobrevivência, né? Então foi um momento de muita, vamos dizer assim, foi uma grande revolução mesmo, foi uma grande mudança no modo de vida dessas antigas sociedades. Aí diz assim, o período neolítico é marcado pelo domínio de técnicas agrícolas. Os grupos humanos que passaram a praticar a agricultura não precisavam mais se deslocar. Ou seja, olha aí, eles antigamente eram nômades.
se deslocavam de uma região para outra. Por quê? Eles chegavam aqui, coletavam o que era necessário, se alimentavam, quando acabavam, se deslocavam para outra área. E assim foi por muito tempo da história, né? Com essa dominação, né? Com esse movimento todo, né? Eles passaram a ter contato com essas modernas técnicas, né? Com essas, vamos dizer assim, novas formas de sobreviver. Então, quando eles passaram a conhecer, eles fixaram, né? E a partir dessa fixação, né? Eles desenvolveram a agricultura e passaram a formar as pequenas colônias, né? Então, é a partir dessa fixação que o homem passa a se estabelecer em um local fixo. Ele não fica de um lado para outro em busca de alimento, em busca de sobrevivência, ok? No final do nosso vídeo, né, logo a mais, vocês vão ter todo um videozinho que vai mostrar toda essa dinâmica, né, desses antigos povos, dessas antigas sociedades humanas, ok? Para ficar melhor o nosso entendimento. E aí, para a gente finalizar, olha aqui mais uma imagem, né? Aqui é o quê? Uma pintura. Eram os símbolos deles. Então, é bem interessante como eles desenvolviam a sua escrita, né? E olha lá que os estudiosos europeus diziam que uma sociedade sem escrita não tem história. Só que, na verdade, é diferente. E tem muita história, né? E a importância de estudar as antigas sociedades humanas. Como eles eram, como eles evoluíram, né? Quais as técnicas eles dominaram e como o homem está hoje, né? Nós chegamos à modernidade, entendeu? Mas para chegar a essa modernidade de hoje, o homem passou por um período de evolução, ou estágios, ou períodos, né? E aí, eu deixo para vocês fazerem pequenos registros, né? No caderno de vocês. Qualquer dúvida, né? Vamos aqui. Qualquer dúvida, pode contactar o professor de vocês. E aí, vocês podem responder essa questãozinha da página 14, né? Que tem aí o pratique e aprenda. A descrição dessas antigas escritas, né? Dessas antigas sociedades. Aí vocês podem pegar o livro de vocês e descrever essas imagens aqui. O que é que vocês observam que eles estavam representando? Entendeu? Então, fica para vocês desenvolverem. Vão observar, para quem tem um livro, para quem não tem, aproxime o seu celular para você visualizar o que eles reproduziam nas pedras, né? Era a escrita deles através desses símbolos. E aí pode passar para o professor, ok? Fica essa atividade e não esqueçam, viu? Vocês têm que se inscrever, para quem ainda não se inscreveu, dá um like, vai ativar lá a mãozinha. Coloque o seu nome e o nome da escola que você estuda, ok? E fica até o final, tem um videozinho interativo. Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem, faz muito tempo. Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais.
Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e inclusive os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10.000 anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.